Caro Michele, de Natalia Ginzburg, pela Companhia das Letras. Esse livro foi publicado originalmente em 1973 e trata-se de um romance epistolar, ou seja, desenvolvido através de cartas. Cartas que são escritas e são enviadas e são recebidas por pessoas que fazem parte de uma mesma família e seus amigos, seus agregados e outras pessoas, até mesmo desconhecidas, que se aproximam desse grupo familiar e de amigos. Essas cartas que são enviadas, elas são enviadas e são recebidas num determinado tempo, entre novembro de 1970 e setembro de 1971, ou seja, finalzinho de 70 até finalzinho de 71, um ano de correspondências. E aí, aparentemente, esse livro vai abordar questões do cotidiano. É um livro que, se você ler a superfície, você provavelmente não vai se interessar muito, até mesmo porque Natalia Ginzburg não é uma autora que cumpre aquela premissa de que um livro deve capturar o leitor na primeira página ou no primeiro capítulo. Ela não se importa com isso. As primeiras frases, os primeiros parágrafos não causam impacto nenhum. Muito pelo contrário, te deixam um pouco confuso, sem entender o que está acontecendo. Não existem palavras, construções frasais que tenham um certo tom lírico, que possa te afetar emocionalmente. Não, ela não se importa com isso. Ou seja, é um livro que você precisa ler por completo e pensar sobre ele, tá? Porque aparentemente trata-se de uma história que pode ser até meio sem pé nem cabeça. Eu vou falar aqui em poucas palavras. É uma família, tem uma mãe chamada Adriana, ela é separada do pai, eles têm 5 filhos. Dentre esses 5 filhos, 2 meninas moram com a mãe, que tinha acabado de se mudar para o campo, são gêmeas, as meninas têm 14 anos. O pai mora sozinho em outro lugar e os filhos mais velhos já saíram de casa. Um dos filhos é o Michele, que dá nome aqui ao livro, e o Michele mora num porão. A mãe aparentemente tem dinheiro, mas a gente não sabe a origem desse dinheiro. O pai é um pintor e as outras irmãs são casadas. Então eles trocam correspondência entre si, até mesmo porque o telefone dessa casa onde a Adriana mora ainda não foi instalado, ela não tem telefone. Então ela escreve cartas, ela recebe cartas. E junto a isso nós temos os amigos, o Oswaldo, que é amigo de Michele, a Matilde, que é cunhada de Adriana, que vai morar com ela. E você vai lendo isso, vai lendo essas cartas e a questão é, o Michele, esse jovem de 22 anos, que é filho de Adriana, ele escreve para a mãe dizendo que vai se mudar para Londres porque ele vai estudar para ser escultor. Ele quer ser escultor, a mãe diz para ele, vá sim, porque você é um péssimo pintor, você não pinta bem, você tem que ir mesmo. E ela incentivando o filho aí dessa forma negativa. É tudo absurdamente estranho, né? As pessoas que trabalham nas casas, que prestam serviço doméstico, são também muito estranhas. É uma cozinheira que não sabe cozinhar, é um mordomo que não sabe atender um telefone, é tudo muito estranho. Ou seja, aqui vem a questão daquela prática do estranhamento. Você lê palavras, você acompanha uma história na qual todos os termos são muito familiares. Você sabe o que é um telefone, você sabe o que é uma xícara de chá, mas nada aqui se encaixa. Tudo é muito estranho, as relações são estranhas. Surgem pessoas completamente desconhecidas e elas se instalam nas casas de outras pessoas que elas nunca viram na vida e elas são acolhidas. Então, se você ler essa história à superfície sem pensar, provavelmente você vai se aborrecer.
Então é preciso se situar historicamente. E isso é uma coisa que Natalia não faz. Ela não, ela, o que acontece com Natalia? Ela nasceu e viveu a infância, a juventude, o início da vida adulta dela num contexto de profunda tragédia. Ela atravessou a guerra mundial, ela atravessou o fascismo, ela atravessou o nazismo, ela viu as pessoas da família dela, o próprio marido dela, o Leone Ginsburg, ser preso, torturado e morto. Então, a história dela, de vida dela, foi marcada por esse tempo terrível, tenebroso, horrível. E então, na literatura dela, ela não fala sobre essas coisas. Ela não fala sobre o fascismo, ela não fala sobre o nazismo, ela não fala sobre a guerra. Mas isso está aqui porque é a ambiência onde essa história se dá. E aparentemente ela está narrando coisas, as pessoas estão escrevendo cartas, e cartas são documentos, né? Cartas são palavras escritas. Então elas documentam o que você está dizendo, não são palavras que são levadas ao vento. E a gente sabe que em épocas de ditadura, de fascismo, de perseguição, de censura, as cartas são apreendidas, elas são examinadas. Então, essas cartas todas que circulam, na verdade, quando você chega no fim do livro, você vai entender. Embora ela não diga, elas são todas falsas, elas são todas disfarces, elas são escritas a partir de metáforas, elas dizem uma coisa para dizer outra. Então, por exemplo, logo aqui no início do livro, quando a Adriana escreve a primeira carta para o filho, Michele, que está partindo para Londres, a preocupação dela com ele é com as meias sujas dele, com as cuecas. Você não lava sua roupa, você não pode deixar coisas na casa do seu pai. Se você quiser, traga aqui para minha casa suas cuecas, as suas meias. Então é tudo muito estranho, né? Que mãe vai escrever para um filho que está saindo do país, que vai morar no exterior e na escrita se preocupa com as cuecas e com as meias, né? Adriana, essa personagem, é uma mulher de 43 anos. Então, se ela tem 43 anos, ela, assim como Natalia, ela viveu os horrores da guerra, do nazismo e do fascismo. E aparentemente ela é uma mulher muito distraída, ela troca os nomes das pessoas, ela não tem memória. Eu fiquei pensando nisso, por que ela troca os nomes das pessoas? Porque as pessoas, elas passam pela casa dela. As pessoas, elas estão sempre nessa ideia de errância, de caminhada, de busca, fugindo, né, da perseguição fascista. Então ela não fixa os nomes. E a questão da memória, de se lembrar das coisas, também tem muito a ver com os traumas da guerra. A pessoa que viveu a experiência da guerra, assim como muito bem colocaram Walter Benjamin, Virginia Woolf e Henri Lefebvre, por exemplo, e a própria Natalia, essa experiência da guerra silencia as pessoas e faz com que elas não tenham nenhuma disposição para reter memórias desse período. E que período é esse? Esse livro, essas cartas, elas se passam, elas são escritas e remetidas no decorrer de um ano, de final de 70 até o final de 71. E o que aconteceu na Itália nesse período? No final de 1970, houve um golpe militar na Itália. Então, foi um período muito difícil. A resistência antifascista se levanta novamente, se une. Por quê? Porque o partido fascista na Itália, ele havia sido proibido em 1947, havia sido banido. Só que em 1950 até 1980, ou seja, um período que engloba esse período do livro, esse
esse partido fascista ele renasce com outra denominação, como um movimento social italiano. Então as pessoas, apesar de o partido fascista não mais ter atuação enquanto partido fascista, ele continuava a existir. As perseguições continuavam, e as pessoas tinham muito medo. E um outro grupo de resistência antifascista surge, ou seja, são os filhos dos que lutaram da primeira vez. É uma outra geração. Então, e aí... Não, deixa eu só completar isso. Então, em dezembro, houve esse golpe militar. Esse golpe, né? Esse golpe de Estado na Itália. E não foi um golpe militar, né? E em 1971, o que acontece em 71, final de 71? Há eleições presidenciais e o candidato do Partido Conservador vence as eleições com apoio dos fascistas. Então imagine, a Adriana tem 43 anos, né, a personagem, uma pessoa que passou a sua vida inteira, né, dentro dessa história de tragédias, de horrores, ela se deparar de repente com o retorno de tudo isso, né? Então, é esse o pano de fundo que não está citado, que não está escrito, até mesmo porque são cartas, como eu disse a vocês, são cartas. Então, se as pessoas escrevem, cuidado com os fascistas, mãe, eu faço parte do movimento, elas não podiam escrever essas coisas. Então, tudo era com emprego de metáforas. Por exemplo, tem um momento que a Adriana diz assim para o filho que está partindo para Londres na carta: meu filho, eu ganhei, sei lá, 4 coelhos. Ganhei 4 coelhos. Eu preciso que você venha aqui para fazer o cercado deles. E ela fica insistindo com essa questão dos coelhos, sabe? Insistindo para que o filho vá lá construir o cercado. Então, é o que eu disse, é uma coisa tão familiar, né? Coelho, cercado, são palavras que a gente conhece. Mas nesse contexto é absurdamente estranho a mãe dizer isso ao filho, nessa situação, nesse contexto. Ou seja, esses coelhos provavelmente eram pessoas que estavam fugindo do fascismo e chegaram lá. Esses coelhos eram pessoas, eu imagino, e ela estava pedindo ajuda a ele. Né? Nessa época, a Itália vivia uma espécie de depressão política, porque a luta antifascista havia enfraquecido após o banimento do Partido Fascista, né? E só que a extrema-direita estava avançando de novo e havia um certo desarranjo social, o tecido social havia sido rompido, os traumas da guerra, os traumas de tudo que eles haviam vivido. Então era uma situação muito difusa que imprimia o medo nas relações, as pessoas não sabiam muito bem com quem elas estavam falando. Então, é isso. É um livro que vai contar essa história dessa família e desse grupo de amigos que se inscrevem. O Michele vai para Londres depois e ele vai para lá e está sempre trabalhando em funções subalternas. E depois ele se casa com uma mulher, ele se envolve com uma outra personagem chamada Mara, que é uma personagem muitíssimo interessante, porque ela é descrita aqui, ela tem um certo protagonismo nessa história. Essa Mara, o Michele a conhece lá em Londres. E lá onde o Michele estava morando, que é sempre um quartinho, é sempre um lugar assim extremamente precário, modesto, lá onde ele estava morando, o que acontecia? As pessoas iam muito até a casa dele, né? Entrava e saía gente o tempo todo, ou seja, eram os companheiros de luta, ele estava lá reunido com essas pessoas, né? E a Mara, ela devia ser uma dessas pessoas. E aqui vai dizer o seguinte, que a Mara,
ela se relacionava sexualmente com muitos homens e ficou grávida, aí que o Michele resolveu assumir o filho. Só que eu fiquei pensando, essa moça foi estuprada, simplesmente várias vezes por vários homens, porque ela saiu completamente do eixo. Ela se torna uma pessoa extremamente agressiva, ela passa a exigir das pessoas que as pessoas cumpram obrigações em relação a ela, ao filho dela que venha a nascer posteriormente. Ela acorda as pessoas de madrugada, ela vai lá na casa de outra pessoa, de um vizinho, chama e fala assim: vem aqui no meu apartamento porque eu preciso preparar o leite do meu filho e eu não vou fazer isso sozinha. Então é uma pessoa aterrorizada e ela fica nessa errância, ela não tem casa, ela não tem nada, ela não tem absolutamente nada. Ela Ela entra nas casas das pessoas, já chega de uma licuia, se instala, fica lá, depois arruma uma confusão e parte para a casa de outra pessoa. Então essa Mara, acho que ela representa a população na Itália nesse momento, né? Que não tinha mais nenhum bem material, não tinha mais onde viver, não tinha nenhum tipo de apoio e, e caminha o tempo todo em busca de alguma coisa. Bom, tem um trecho aqui que a Adriana diz assim, que está na página 47. Eu vou ler aqui que eu anotei melhor. Ela diz assim, sobre o marido dela. O marido dela, gente, ele aparece no início do livro e ele não tem nome, a gente não sabe o nome dele. Depois eu li 2 vezes. Fiquei procurando o nome do marido até entender. Gente, ele não tem nome porque ele foi morto, ele foi desaparecido. Então a questão dele não ter o nome é muito simbólica também. Então ela diz assim sobre o marido: não sei explicar porque me sinto mais sozinha desde que morreu. Porque ele morre, né? Talvez porque tivéssemos lembranças em comum. Éramos os únicos no mundo a ter essas lembranças. Não costumávamos falar dela quando nos encontrávamos. Então, eu acho tão impactante isso aqui. Ela e o marido se divorciaram e os filhos disseram, ou um primo, não sei, vocês precisam se encontrar regularmente para conversar, para manter as relações. Então tinha alguma coisa ali também. Então eles se encontravam, iam a um comércio, uma cafeteria, sentavam lá e não falavam nada. E só que era um silêncio e ao mesmo tempo era uma necessidade de estarem juntos, porque eles se olhavam e ela sabia que ele era a única pessoa no mundo que havia vivido junto com ela o que ela viveu. Então, de certa forma, ele era a história dela, quando ela olhava para ele. Aqui nesse outro livro, As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg, eu vou ler um trecho para vocês perceberem um pouco da entonação desse tempo. Ela diz assim: houve a guerra e vimos desmoronar muitas casas e agora não nos sentimos mais seguros em casa como antes, quando estávamos quietos e seguros. Há algo de que nunca se cura e os anos vão passando, mas não nos curamos nunca. Não nos curaremos nunca dessa guerra. É inútil. Jamais seremos gente tranquila, gente que pensa, estuda e modela sua vida em paz. Vejam o que aconteceu com nossas casas. Vejam o que aconteceu com a gente. Nunca vamos ser gente sossegada. Então é isso. Isso aqui, nesse pós-guerra, era esse o sentimento. Eram essas as relações. Era isso. Nunca vamos nos curar. Nunca vamos ser gente sossegada. Pelo menos essa geração que viveu, essa geração que experimentou tudo isso. Então, gente, é um livro, como eu já disse, né, e volto a afirmar, é um livro que não te captura no início, é um livro que parece que traz uma temática insossa, um enredo que sem pé nem cabeça.
Então você precisa se situar historicamente e tentar se aproximar, inventar de se aproximar, porque a gente nunca vai saber o que eles viveram, o que eles passaram, o que eles sentiram, mas tentar ter um pouco de se esforçar um pouco para entender que essas pessoas, elas acabaram de viver um período muito tenebroso e que agora, nesse período de 70, 71, tudo volta, tudo começa de novo. E as pessoas têm muito medo. E o Michele foge. Né? Ele diz que vai estudar para ser escultor. É isso que ele escreve nas cartas. E a mãe aparentemente acredita. Na verdade, ele estava constituindo um grupo de resistência em Londres. E em certo momento ele vai para a Bélgica participar de uma passeata estudantil e lá ele é assassinado. Ele é perseguido e assassinado. Ou seja, os fascistas estavam atrás dele, descobriram que ele estava lá, mas isso não é dito aqui, tá? Você é que tem que pensar. Bom, são muitos personagens, tá? Muitos personagens. Tem os filhos de Adriana, tem os amigos de Oswaldo, que são vários. E é muito interessante, esses amigos são muito interessantes porque eles aparecem do nada, eles não têm vínculo, eles não têm uma história aqui com a família, eles aparecem e se instalam, se aproximam, mas você percebe que eles estão ali por um motivo, mas não tem uma relação efetiva, né, uma história de amizade. O Michele, ele é apresentado aqui a princípio, a gente chega até a pensar que ele é um jovem que é usuário de drogas, alguma coisa assim, né? Ou seja, tudo para disfarçar, tudo para despistar o que realmente estava acontecendo. Na verdade, ele estava lá no movimento de resistência e é interessante, as pouquíssimas cartas que o Michele escreve são poucas e são curtas. Nessas cartas ele sempre diz alguma coisa assim, vá até o meu porão, pegue o cobertor e dê para fulano de tal, porque ele está sentindo frio. Então ele está lá em Londres e ele está preocupado que tem uma pessoa sentindo frio lá na Itália. Ele pede para pegar o cobertor. E também não sei se dentro desse cobertor havia alguma coisa escrita, escondida, né? Pode ser também. Ele pede a tia para cuidar da Mara, essa menina que ficou grávida. Ele pede a mãe para cuidar da menina. Né? Provavelmente essa menina foi estuprada, provavelmente ele estava cuidando dela. Ele pede, é interessante, ele pede a tia que remeta para ele lá em Londres um livro de Kant. Ou seja, é uma coisa estranha, né? Uma pessoa tá lá em Londres pedir, vai lá no meu porão e pega um livro do Kant e manda para mim. Provavelmente havia alguma coisa escrita, algum nome, algum telefone, alguma coisa nesse livro que ele queria, porque é tudo muito estranho, tudo muito sem sentido, né? Se a gente ler literalmente esse livro. Bom, então são muitos amigos, tem muitas pessoas interessantíssimas. Tem a Ada, que é uma mulher muito rica, que ajuda todo mundo. Essa Ada, ela é providencial, ela tem muito dinheiro e por ter muito dinheiro ela tem muitos contatos. E aí ela ajuda as pessoas. Então todo mundo que tem necessidade de uma questão até mesmo clandestina, né? Ela consegue passaportes, ela consegue vistos, ela consegue médicos, ela consegue trabalho para as pessoas. Ela é essa figura, né? Essa pessoa que a partir do poder econômico ela consegue esses contatos para ajudar as pessoas. Enfim, os outros personagens, Oswaldo, Rei, Sônia, são vários personagens que eles estão o tempo todo se ajudando. Acontece alguma coisa com alguém, vai todo mundo lá, todo mundo ajuda, todo mundo é muito solidário. Então é isso, gente.
esse livro, eu acho que é para ler assim, é para ler historicamente, é para ler tentando pensar sobre a experiência de vida dessas pessoas, ou seja, a ausência dessa experiência de vida, né? O sofrimento que elas enfrentaram, todas as dores e as marcas que ficaram. Eu recomendo fortemente a vocês, a partir desse entendimento e a partir desse aprofundamento, quando a gente mergulha na história, esse livro renasce com muita força e muita beleza. Caro Michele, de Natalia Ginzburg.